Quando eu cheguei ao Brasil, pela primeira vez, confesso, eu não sabia exatamente o que esperar. Como jornalista europeia, cresci ouvindo que o Brasil era um país lindo, mas desorganizado, alegre, mas atrasado, uma terra rica em natureza, mas pobre em estrutura, um lugar de contrastes extremos, onde tudo funciona mais ou menos, mas nunca completamente. Uma imagem que, como eu descobriria depois, é muito mais uma caricatura do que um retrato fiel. Mas algo me chamou a atenção logo nos primeiros dias, e não foi o trânsito caótico, nem o calor intenso, nem a paisagem de tirar o fôlego. Foi o próprio brasileiro, mais especificamente, a forma como o brasileiro fala do seu próprio país. Em praticamente toda a conversa que eu tinha, percebia o mesmo padrão se repetindo. Uma tendência quase automática de exaltar o exterior e diminuir o Brasil. É como se viver aqui fosse, por definição, uma experiência inferior. Como se os problemas que vocês enfrentam fossem únicos no mundo e, do outro lado da fronteira, existisse um paraíso perfeitamente organizado e civilizado, esperando de braços abertos. Pois bem, eu venho da Europa e posso dizer com total tranquilidade: esse paraíso não existe. Na Holanda, onde eu nasci, as eleições são um processo que pode levar dias, às vezes semanas. Não existe um sistema eletrônico nacional, unificado e rápido, como o de vocês. Tudo é contado manualmente, papel por papel. O processo é lento, vulnerável a erros humanos e quase sempre gera desconfiança e questionamentos. Enquanto isso no Brasil, em menos de 24 horas, milhões de votos são apurados e o resultado é divulgado. E ainda assim, muitos de vocês dizem que o sistema não presta, que é falho, que lá fora é que funciona. E não para por aí. Na minha cidade natal, existe basicamente uma única grande companhia telefônica. Se você tem um problema com o serviço e liga para reclamar, precisa ter cuidado, porque corre o risco real de ter sua linha temporariamente suspensa como uma espécie de punição. Aqui no Brasil, vocês têm várias operadoras competindo ferozmente por clientes, oferecendo promoções, pacotes de dados, tentando convencer o consumidor a todo custo. Mas o brasileiro acha isso normal, comum, e continua acreditando que o serviço lá fora é sempre melhor. Vamos falar de hábitos de higiene, algo que ficou tão em evidência nos últimos anos. Nos Estados Unidos e em grande parte da Europa, lavar as mãos antes de comer não é um hábito tão difundido quanto aqui. Ninguém usa um guardanapo para segurar um sanduíche na rua. Em feiras e padarias, é comum que o mesmo atendente que pega no dinheiro, sujo e cheio de bactérias, seja o que entrega o seu alimento, sem luvas, sem álcool em gel, sem a menor preocupação sanitária. No Brasil, uma cena dessas seria considerada um escândalo, viraria notícia, geraria denúncia na vigilância sanitária. Lembro de uma vez, em Londres, vi uma fila enorme em frente a um lugar famoso que vende batatas fritas. A curiosidade me fez chegar perto e eu vi que as batatas eram servidas embrulhadas em folhas de jornal. Sim, jornal, com toda a tinta e a sujeira que ele carrega. E as pessoas adoravam. Consideravam tradicional. Se isso acontecesse no Brasil, seria motivo de interdição do estabelecimento. Na Europa, em muitos países, o naú fumante ainda é minoria. As pessoas fumam em bares, restaurantes, cafés, às vezes até dentro de elevadores. Acreditem. Se você pede uma mesa para não fumantes, o garçom pode até rir da sua cara. E falando em garçons, os de Paris são mundialmente conhecidos pelo mau humor e pela falta de paciência. O atendimento brasileiro, que vocês tanto criticam por ser informal demais, ou lento às vezes, é considerado absolutamente excelente por qualquer estrangeiro que pisa aqui. A simpatia, a vontade de ajudar, isso não tem preço. Mesmo com tudo isso, quando vocês falam da Europa, a frase que eu mais ouço é: lá é civilizado. Mas quando falam do Brasil, a conclusão é quase sempre: isso aqui não presta. Eu comecei a me perguntar seriamente: por que esse país, com tanta coisa boa, aprendeu a se enxergar de uma forma tão negativa? Por que essa autodepreciação constante? A resposta, eu acredito, está no poder da narrativa. As grandes potências mundiais não dominam apenas com armas ou com a economia. Elas dominam com símbolos, com histórias, com filmes. Parem para pensar.
Em quase todo filme de Hollywood, a bandeira dos Estados Unidos aparece no momento mais emocionante, no clímax da história. Isso não é por acaso. Isso cria identidade, cria orgulho, cria um sentimento de pertencimento. O Brasil, ao contrário, passa o tempo todo consumindo narrativas estrangeiras. Vocês aprendem desde cedo a admirar os heróis de fora, aprendem a valorizar as culturas alheias, as músicas, os costumes. E com isso, aprendem a se comparar constantemente. E nessa comparação, aos poucos, o Brasil vai perdendo a capacidade de se reconhecer, de enxergar o próprio valor. Até a língua de vocês sofre com isso. Vocês falam português, mas um português tão único, tão vivo e dinâmico, que nem Portugal consegue se comunicar plenamente com o brasileiro moderno. Os softwares de tradução e os sistemas operacionais reconhecem o português brasileiro como uma entidade separada, porque o Brasil criou uma língua própria, dentro da própria língua, uma identidade cultural riquíssima e singular. E mesmo assim, eu canso de ouvir os próprios brasileiros dizendo que falam errado, que o certo é o português de Portugal. Quando decidi ir além das minhas impressões e comecei a pesquisar dados concretos, os números me chocaram ainda mais. Vocês sabiam que o Brasil é uma referência mundial no combate à AIDS? O programa brasileiro é estudado por dezenas de outros países. É um modelo de política pública de saúde que salvou e salva incontáveis vidas. O Brasil é o único país do Hemisfério Sul a ter participado do Projeto Genoma, um dos marcos científicos mais importantes da nossa era. O Rio de Janeiro, apesar de todos os seus problemas conhecidos, foi eleito em uma pesquisa internacional como a cidade mais solidária do mundo. O sistema eleitoral de vocês, como eu já disse, é um dos mais rápidos e eficientes do planeta. O Brasil concentra quase metade de todos os internautas da América Latina. Tem dezenas de fábricas e veículos, produzindo carros para o mercado interno e para a exportação. Mais de 97% das crianças brasileiras estão na escola. É o segundo maior mercado de celulares do mundo e um dos maiores mercados de aviação executiva. Possui milhares de empresas com certificação de qualidade internacional. Mas quando eu pergunto a um brasileiro o que ele pensa do seu país, a resposta que eu mais ouço é um suspiro cansado, seguido de: aqui nada funciona. O brasileiro não se orgulha de ter um dos mercados editoriais mais ativos e diversos do mundo. Não se orgulha de ter um sistema bancário que é um dos mais modernos e seguros que existem. Não se orgulha de viver em uma das maiores democracias do planeta. Não se orgulha de ter agências de publicidade que ganham prêmios nos festivais mais importantes do mundo, ano após ano. O brasileiro, de modo geral, se orgulha pouco de si. E essa, para mim, é talvez a maior e mais fascinante contradição que eu já observei em um povo. Porque, ao mesmo tempo, eu nunca vi gente tão criativa, tão adaptável, tão solidária, tão emocionalmente inteligente. Um povo capaz de transformar uma crise em uma invenção genial, de transformar a dor em música, de transformar a tristeza em humor. Vocês fazem piada da própria desgraça. Vocês encontram um jeito de dançar em velório, de celebrar a vida mesmo na perda. Vocês sorriem no meio do caos. Vocês acolhem estranhos como se fossem da família, com um calor humano que desarma qualquer um. O Brasil é um país onde todas as raças e etnias convivem de uma forma que é rara no resto do mundo, onde todos os sotaques se misturam e criam uma sinfonia única, onde todos os climas existem, da Amazônia aos Pampas, onde todas as crenças se cruzam e, na maior parte do tempo, coexistem. Claro que o Brasil não é perfeito. Nenhum país existem problemas graves, desafios enormes a serem superados. A desigualdade, a violência, a corrupção, tudo isso é real e doloroso. Mas talvez o maior problema do Brasil não seja político, nem econômico, nem social. Talvez o maior problema seja, no fundo, psicológico. O Brasil aprendeu a se olhar com os olhos de fora, com os olhos do colonizador, do estrangeiro, da potência dominante e, nesse processo, esqueceu de se olhar com os próprios olhos. Esqueceu de valorizar o que tem de único, de potente, de maravilhoso. E quando um povo deixa de acreditar em si mesmo, ele se torna vulnerável, fácil de ser dominado, de ser manipulado, de ser desvalorizado. O dia
em que o brasileiro entender que não precisa se comparar com ninguém, que não precisa pedir permissão para existir, que não precisa se sentir menor ou inferior. Nesse dia, o Brasil não vai ser apenas o eterno país do futuro. Vai ser, finalmente e plenamente, um país do presente. Um gigante que finalmente acordou não para o mundo, mas para si mesmo. E eu mal posso esperar para ver isso acontecer. Obrigada por me ouvirem e por me receberem tão bem. Sigam o canal para mais reflexões como essa.